A gente ainda repercute esta visita de Sergei Lavrov ao Brasil, inclusive, né, estou até atualizando aqui informações, ele é o chanceler russo, né, mais longevo aí no cargo, já está há 19 anos no cargo e agora, então, né, primeira vez, inclusive, que o Vladimir Putin encaminha o chanceler aí para participar de reuniões de alto nível político desde a invasão lá da Ucrânia em fevereiro do ano passado. Então, o ministro, essa visita aí do ministro das Relações Exteriores da Rússia, que é o homem, né, o homem mais de confiança de Putin, né, está ocorrendo aí num olhar muito desconfiado, principalmente de países do Ocidente que colocaram sanções na Rússia desde o início da guerra. É um ponto muito delicado, o Ocidente olhando muito, dando muita atenção para esta visita de Sergei Lavrov ao Brasil, apesar do Brasil ter relações comerciais importantes com a Rússia, mas receber Sergei Lavrov neste momento, ainda assim, traz um tom de preocupação, principalmente no olhar ali do Ocidente, dos Estados Unidos, justamente depois das críticas que, né, o próprio presidente Lula fez nesta última visita dele à China sobre os Estados Unidos, né? Lembrando que quando Lula esteve lá em Washington com Joe Biden, ele não fez nenhuma crítica a nenhum outro país. E aí agora acabou despertando muito mais a atenção, inclusive da Casa Branca, inclusive de Washington ali, avaliando, né, como essa forma do Brasil tratar estes países, principalmente Rússia e China, que têm, né, posições contrárias nesse tabuleiro em relação aos Estados Unidos. E esta visita de Sergei Lavrov acaba, sim, sendo um ponto muito importante de alerta, de atenção sobre a reação e a imagem, inclusive, que o Brasil passa. Lembrando que, recentemente, Celso Amorim esteve lá em Moscou, numa reunião, num encontro com o próprio Sergei Lavrov, e esta visita não foi previamente comunicada, ela só foi comunicada depois que ele voltou ao Brasil, né? Num tom aí também de uma visita por baixo ali do tapete, que aconteceu sem ser divulgada anteriormente, só depois então foi divulgada, e ele alegou que foi lá para tratar sobre questões importantes comerciais. Mas, Felipe Nascimento, olha só, é um assunto delicado, num momento delicado, talvez numa hora inoportuna de receber uma visita do chanceler russo, justamente no momento em que Casa Branca, Washington como um todo, ainda está digerindo, né, as críticas que o próprio Lula fez lá na China em relação ao próprio Estados Unidos, ao dólar. Ali eu andei lendo bastante sobre este assunto, tanto CNBC quanto Bloomberg, agências internacionais ainda dizem, né, que Estados Unidos estão tentando entender se foi muito mais política o discurso de Lula para alinhar ali, porque estava, né, na China, como, né, todo político acaba fazendo ali, às vezes, ou se sinaliza mesmo para os Estados Unidos uma aproximação muito maior de Brasil, né, ao lado da China e Rússia, num momento onde a gente tem um tom, uma linha tênue muito delicada na relação entre Estados Unidos e China, além de Estados Unidos e Rússia também. Pois é, Paula, a grande questão é que as análises que eu tenho lido é que o presidente Lula quer tomar para si um protagonismo na questão, principalmente da guerra, né? Principalmente na resolução desse conflito. E nesse afã de tentar ser esse protagonista, de tentar resolver uma relação muito complexa, né? Uma situação muito complexa, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ele acaba dando declarações contraditórias, não as declarações contraditórias, mas a contrariedade entre o que se posiciona os líderes do Oriente e os líderes do Ocidente, além, claro, dos parceiros da Rússia e os parceiros da Ucrânia. Então essa é uma situação ainda muito complexa que o presidente Lula tenta tomar para si. Agora, o Brasil ele tem uma série de relações bilaterais, inclusive com a Rússia, principalmente na questão dos fertilizantes, que é muito importante manter essa situação. A gente lembra até no auge da guerra entre Rússia e Ucrânia, o próprio presidente Jair Bolsonaro fazendo, né, tratativas com o governo russo para não
faltar fertilizantes para as próximas safras brasileiras, o que acabou se mostrando muito importante isso acontecer, como não ficou faltando fertilizante aqui no Brasil. A gente lembra também a própria sinalização do Bolsonaro de trazer petróleo mais barato da Rússia, né? Tentar importar o óleo cru da Rússia para o Brasil para tentar diminuir o preço do combustível num momento em que o combustível estava muito alto, o preço aqui no Brasil, e aí posteriormente, com a impossibilidade de fazer essa importação mais barata, o presidente Bolsonaro foi lá e fez toda aquela desoneração dos impostos dos combustíveis para tentar, obviamente, baixar também o preço. Então, a gente vê que tem uma relação muito importante, muito sólida também em vários fatores entre Brasil e Rússia. O Brasil tenta também se aproximar mais da China para ter mais relações bilaterais sem de tirar o olhar dos Estados Unidos. Eu até separei uma frase interessante que eu li, que o próprio ex-chanceler Celso Amorim, hoje assessor especial da presidência, ele falou quando ele fez a visita à Rússia, ele fez a visita à China também. O Celso Amorim, ele citou uma frase, inclusive, de um líder chinês, Deng Xiaoping, falando o seguinte, que não importa a cor do gato, contanto que ele casse o rato. Ou seja, mostra uma perspectiva do Brasil em aumentar as relações bilaterais, não importa se é com China, se Estados Unidos, se Rússia, Ucrânia. O que não pode para o Brasil é fechar portas, né? O próprio ministro Fernando Haddad falou que quando você abre uma porta, você não está fechando outra. O Brasil, nesse momento, pelo menos a perspectiva que a gente consegue perceber é que o Brasil quer ampliar as suas portas, ampliar as suas relações comerciais, e isso acaba trazendo as consequências, por não importar de onde venha o dinheiro, isso acaba trazendo consequências, porque não é o Brasil que tem uma questão ruim ou uma tensão bilateral, mas sim os parceiros que o Brasil está querendo aumentar sua relação têm problemas entre si. Então, Rússia com Estados Unidos, Rússia, China, Ucrânia, enfim, toda essa situação acaba fazendo com que o Brasil às vezes tenha que dar uma pisada em ovos ali para não trazer um problema ainda maior e fechar uma torneira que já está fluindo para dentro do Brasil no comércio exterior, né?